Olá, aqui quem fala é João Vitor, consultor de marketing digital. Bom, hoje nessa videoaula eu vou estar te mostrando exatamente como eu posso ajudar a sua loja virtual a vender muito mais, tá ok? Bom, eu vou te explicar a metodologia que eu uso, que ela tem chamada de 8Ps. Eu vou te mostrar então os 8 passos dessa metodologia para você poder entender como ela funciona, tá ok? Bom, basicamente é o seguinte, nesse primeiro P, o que eu vou fazer? Basicamente a gente vai analisar o seu cliente ideal, entender quem é seu cliente ideal, para entender quais são os seus incômodos, quais são as suas necessidades, o que ele precisa, o que ele espera, qual transformação que ele espera. Por exemplo, ele tem um problema, o que ele quer fazer, quer resolver aquele problema. Então, vamos supor, você vende um produto para emagrecimento, então a pessoa está se sentindo meio gordinha ou meio gordinho, não está se sentindo bem com ela mesmo, mas ele quer se sentir bem, ele quer de repente ter uma autoestima melhor, enfim, tem essa questão. Então essa é a transformação. Quais são as objeções? O que impede ele de comprar da sua marca? Nós vamos levantar isso por quê? Para pegar o conteúdo e trabalhar em cima desse conteúdo para quê? Para basicamente acabar com essas objeções e fazer com que a sua loja virtual venda mais. Quais canais ele acessa? Então, ele vê o Facebook, ele está no Twitter, ele está no Instagram, ele está no Pinterest, enfim, quais mídias ele está, ok? Sazonalidade, por quê? Para traçar uma estratégia em cima de cada momento do seu mercado, tá? Isso é muito importante. Quais são os interesses do seu público? Por exemplo, quais páginas ele curte? Ou quais são os interesses dele em relação a assuntos? Ele gosta de política, ele gosta de esportes? Quais são os interesses dele? Quais são os status do relacionamento? É casado, ele é solteiro, ele é viúvo, enfim, entre outras informações. E nós também, tá? Aqui a gente analisa toda a sua concorrência. Por quê? Para entender o que eles estão fazendo de bom e de ruim, o que eles estão fazendo na internet, né? Como está o que eu chamo de presença online, os conteúdos que eles geram, ou se geram ou não. A gente consegue descobrir aqui as visitas que os concorrentes recebem no site, os anúncios que eles trabalham, as palavras-chave que eles anunciam no Google e como eles estão vendendo seus produtos e serviços e muito mais, tá? Então você vai ter uma visão muito completa aqui do seu mercado, tá? Você vai saber exatamente como está o seu mercado para que você consiga vender mais. Em resumo, tá? Aqui nós vamos traçar o perfil ideal de cliente que vai gerar lucros para sua empresa e fazer um processo para fazer com que você passe na frente da sua concorrência ou se você já estiver na frente dela, você não perca essa dianteira, tá ok? Bom, a segunda etapa é a etapa de planejamento. Ela é dividida basicamente em duas partes. Primeiro tem o planejamento de marketing digital. Deixa eu só diminuir aqui. Eu vou planejar todo o escopo. Escopo é basicamente tudo que vai ser feito. O que é necessário ser feito para que a sua loja virtual alcance os resultados esperados. É exatamente isso que o escopo vai fazer. Eu vou definir todas as atividades para que a sua loja virtual realmente tenha resultados. Requisitos, o que essas atividades precisam para acontecer, tá? Pessoas principalmente. E recursos tecnológicos, tá? Então, aqui é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui nesse processo de EAP o passo a passo de cada tarefa. Por exemplo, tá? Esse é um dos processos. Por exemplo, desenvolvimento de post nas redes sociais. Eu tenho que, basicamente, criar uma linha editorial, eu tenho que desenvolver um texto, eu tenho que fazer uma imagem, e depois eu programo esses posts e depois eu mensuro os resultados. Por que é feito isso aqui? É para saber exatamente se deu algum problema, quem deu problema, aonde deu problema e por que deu aquele problema, para que ele não aconteça mais. Então eu, particularmente, junto com a minha agência, eu vou estar ajudando você a ver passo a passo esse tipo de coisa, tá? Então você vai saber exatamente quais são os processos, para que você saiba exatamente quem cobrar, quem não cobrar, se não estiver andando, e se estiver andando você também vai saber. Pô, legal, as pessoas estão cumprindo bem o trabalho delas, tá? Aqui, o que a gente faz? Depois de definir todas essas tarefas, a gente vai definir o gerenciamento do cronograma, que é basicamente definir as entregas de cada tarefa, tá? Então eu vou acompanhar, eu vou criar esses entregáveis para que a gente saiba exatamente quanto tempo vai demorar ou que dia vai ser entregue cada coisa, tá? E aqui, basicamente, eu vou sequenciar nesse próximo passo as atividades por ordem de prioridade. Então,
dependendo da necessidade da sua empresa, eu vou priorizar uma ou outra tarefa. Por exemplo, pô, João, eu preciso gerar venda mais rápido. Então, uma das tarefas que vão ser priorizadas são as campanhas promocionais. Isso vai ser priorizado, porque isso é importante. Depois disso, eu vou estimar os recursos das atividades. Basicamente, é o recurso humano e tecnológico. O humano é o seguinte: quais profissionais eu preciso, quanto vai custar, o que esse profissional vai fazer, quando ele vai entregar, enfim, isso que eu vou trabalhar, para ficar em cima também. O tecnológico é basicamente assim: quais ferramentas eu preciso para conseguir fazer com que aquele trabalho seja resolvido, seja feito. Então, por exemplo, preciso de uma ferramenta de automação de marketing, quanto ela vai custar? E a gente vai colocar isso detalhadamente para você. E aí, em cima disso, a gente vai detalhar todo o custo de cada parte do projeto, para que você saiba exatamente quanto você vai gastar e também identificar aqui no segundo ponto, né, nesse próximo ponto, os riscos do projeto, o que pode dar errado, o que pode não funcionar. Por exemplo, você vai criar ali por exemplo, uma campanha, e aí você fala: João, eu vou optar por freelancer porque são mais baratos. Eu queria falar para você o seguinte, pode ser que o freelancer atrasa. O que a gente precisa fazer? Ter 2 freelancers, 3 freelancers para cada atividade, ok? Respostas, né, que é basicamente o que eu expliquei agora. A gente vai responder aos riscos, que nesse caso do freelancer. Ter um plano para resolver esse problema. Outra coisa, definir as metas, né, de vendas do projeto. Então, quanto você tem que gastar e quanto você vai ter que ter de retorno. Nós vamos definir isso para você. E também a linha editorial, né? O que a gente vai trabalhar de conteúdo para ajudar você a vender mais. E também desenhar todo o funil de vendas para saber as mídias que vão ser trabalhadas. Vou até colocar aqui, mídias. Como cada mídia vai trabalhar entre si. Para que você tenha essa visão completa. A segunda parte do planejamento basicamente planejar a sua oferta. O que a gente vai fazer? Montar uma imagem de venda para você que você consiga passar isso para o potencial cliente, principalmente através do conteúdo, tá? Obviamente tem outras estratégias, mas o conteúdo ele é a base para fazer isso. Descobrir qual que é o posicionamento da sua empresa e se existe um posicionamento claro perante o seu mercado, tá? E os seus concorrentes, então a gente vai pensar nisso. E analisar também quais são os seus resultados com essa oferta e esse posicionamento, para que nós possamos criar novas ofertas e novos posicionamentos para gerar mais resultado. Em resumo, tá? É aqui que eu vou te ajudar a definir um projeto que vai fazer a sua empresa, no caso a sua loja virtual, a vender mais, tá? Então é isso que eu vou fazer. O terceiro ponto aqui, tá? É a parte de produção. Aqui, basicamente, eu vou ajudar o seu negócio a executar todo esse planejamento, para que você fique tranquilo e saiba que as coisas vão funcionar. Eu, pessoalmente, vou estar te ajudando a fazer isso, tá ok? E eu também, quando eu acompanho isso, né, eu quero ver para que todos os prazos, para que tudo seja cumprido no prazo estipulado, tá? Porque isso é muito importante também. Quarto passo aqui é o quarto P, a publicação. Basicamente aqui é o seguinte: eu vou acompanhar para que tudo vá para o ar. Então, por exemplo, fez um site novo, fez um blog, fez uma página de venda, fez uma página de captura, isso tudo tem que ir para o ar e eu vou acompanhar para que realmente isso possa ir para o ar e ir do jeito certo também, tá ok? Quinto passo, promoção. Aqui é onde a gente vai colocar os anúncios para rodar, tá ok? Então aqui a gente vai começar a captar e-mail, promover o conteúdo. Então a gente publicou, por exemplo, conteúdo no blog na etapa anterior. Esse conteúdo ele vai ser promovido aqui, tá? As ofertas, criamos na parte de produção, nós produzimos todas as peças de oferta e começamos a publicar essas ofertas. Essas ofertas elas vão ser promovidas de formas diretas e indiretas. Enfim, você vai aparecer de várias maneiras para o seu potencial cliente. Agora é o sexto P, tá? Esse é um dos P's que eu mais gosto. Por quê? É aqui onde a gente vai aumentar muito o lucro da sua loja virtual. Por quê? Nós vamos desenvolver ações para ajudar basicamente as pessoas a compartilharem o seu conteúdo. Imagina o seguinte: você cria um artigo lá no seu blog e esse artigo tem 300 compartilhamentos. Olha o tanto de gente que não vai ver esse artigo e que depois vai para sua loja virtual. Imagina se dessas pessoas que compartilharam, cada pessoa tiver 1000 amigos. E desses 1000 amigos, vamos fazer uma conta aqui, só para você. Vamos pensar o seguinte: eu tenho
eu tenho 300 compartilhamentos, tá ok? Cada pessoa dessa vai ter 1000 amigos, e desses 1000 amigos, né, que cada pessoa tem, tá? Vamos supor que 100 pessoas vão ver. Olha o número, né? Até fazendo uma conta aqui besta, né? Se a gente for ver, a gente está falando ali 100 vezes, né? 300 pessoas, a gente está falando de 30.000 pessoas de repente vendo. Se a gente colocar isso em números, vamos pensar no seguinte: 30.000 pessoas e uma taxa, por exemplo, de conversão de 1,5%, vamos ver aqui, nós estamos falando, por exemplo, de 450 vendas. Tá ótimo, né? Então, o sexto P, ele é excelente para gerar resultados. 300 pessoas que têm 1000 amigos, desses 1000 amigos, 100 pessoas aqui viram e entraram no artigo. Eu tenho, né? E aí depois eu posso ter até 30.000 pessoas, porque tem as pessoas que vão ver isso, e ter uma taxa, então eu posso chegar a ter 450 vendas. Obviamente, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas pode cada vez aumentar isso, tá ok? Bom, o sétimo P é basicamente a personalização. São estratégias de e-mail e chatbot para basicamente aproximar a relação com o seu cliente, conversar, né, com a sua audiência de uma forma mais próxima, tá ok? Matar objeções para que as pessoas que estão ali na sua lista, mas que não compraram ainda, ter uma comunicação personalizada, porque basicamente é o seguinte, vamos imaginar, a pessoa vai, acessa um conteúdo, você vai saber que ela acessou aquele conteúdo e você vai ter uma comunicação personalizada para aquela pessoa dentro do e-mail marketing. E ter um crescimento mensal da sua audiência. Então, vamos pensar no seguinte, você captou 500 e-mails, por exemplo, no primeiro mês. Aí no segundo mês, você captou mais 500, logo você tem 1000. Aí você captou mais 500 no terceiro, você tem 1500. Se você tiver aqui uma taxa de conversão, vou pôr aqui taxa de conversão de 2%, você vai ter basicamente aqui, vamos pensar em 500 pessoas vezes 2%, eu estou falando em 10 vendas, aí aqui mesma coisa, vamos pegar aqui, taxa de conversão que eu vou colocar só assim um SS, porque são 20 vendas, mesma taxa de conversão, e aqui, coloca aqui taxa, eu vou ter 30 vendas. Você está vendo o poder que você pode ter com o e-mail marketing? Isso é muito interessante. E o chatbot também, porque você pode ir acumulando usuários ali. Essa parte também é muito interessante, tá? Porque você pode criar cada vez mais audiência e mês a mês, sem precisar gastar mais dinheiro por isso, porque você gastou a mesma coisa nesse mês, gastou a mesma coisa nesse mês e nesse terceiro mês também, tá ok? Bom, o oitavo passo aqui é a parte da precisão, que basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou estar analisando o que deu certo e o que não deu certo. Qual foi o retorno sobre o investimento? Então, por exemplo, você colocou dinheiro no Facebook, então você colocou R$100, né, por exemplo, e voltou R$500. Logo, você teve 5 vezes de retorno, porque, né, os R$500 ali. Legal, tá? Quais mídias trouxeram mais resultado? Então eu vou pegar e falar, pô, o Facebook deu de retorno 3 vezes. Vamos pegar aqui. 4 vezes até. Coloquei errado porque eu não descontei a taxa. 4 vezes. Ah, o AdWords 6 vezes. O e-mail 14 vezes. E aí aqui a gente vai saber aonde fazer e aonde não fazer propaganda. E além disso, quantas vendas conseguimos através de cada mídia dessa, tá? Para que a gente possa cada vez investir mais e você escalar cada vez mais o seu negócio. E refazer o ciclo, né? Ou intensificar as ações, colocar mais dinheiro, fazer novos funis, enfim. Esse é o processo. Bom, se você quiser que eu te ajude pessoalmente, né, e execute esse processo para sua empresa, para sua loja virtual, para que ela venda muito mais, tá? Vai ter um formulário aqui abaixo. Basicamente são 2 etapas. Você vai colocar primeiro, você vai clicar, entrar numa página, tá? Você vai clicar no botão, ok? Depois você vai entrar na página, clicar no formulário, tá? Formulário 1, colocar
o nome e e-mail e depois você vai preencher o formulário 2, que é um pouco mais completo, porque eu vou conseguir entender melhor o seu negócio, tá ok? Bom, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você acha que eu vou conseguir ajudar a tua loja virtual a vender mais, faça a aplicação, tá? Que para concorrer eu atendo no máximo 5 novos projetos por mês e de repente um desses projetos pode ser o seu, tá ok? Bom, um grande abraço e até a próxima.